Paz do Senhor Jesus, amados, Deus abençoe a tua vida grandemente. Você tem uma mente elevada, você tenha pensamentos bons, você pense em Deus, você espere em Deus, confie em Deus, ande com Deus, viva Deus. Vamos, amados, meditar um pouco mais na palavra do Senhor Jesus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele andou nessa terra fazendo, claro, fazendo bem, ensinando as pessoas e maravilhas Jesus fez, revelando o amor de Deus o Pai. Marcos capítulo 2, versículo 13, a partir do versículo 13, diz-nos o seguinte: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Ele estava na casa, em sua casa, em Cafarnaum. Falamos em sua casa, não quer dizer que ele tinha registro da casa dele, mas era o lugar onde ele habitava, Cafarnaum. Jesus saiu outra vez, então, para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Eu gosto demais disso, irmãos. O ministério principal de Jesus era justamente ensinar. Por isso ele foi chamado de mestre, porque ele ensinava, ele transmitia as verdades de Deus, do reino de Deus, da glória de Deus. Ele ensinava e até hoje ele nos ensina. As suas palavras são ensinos para nós. Se aqueles que se dispõem a aprender, a ouvir, certamente se deleitarão nos ensinos do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realmente fez e faz grandes coisas, mas principalmente nos ensina a andar em seus caminhos, a fazer as coisas que edificam, que trazem vida e vida com abundância para nós. Então, Jesus começou a ensiná-los, Jesus começou a ensinar a mim e a você e continua ensinando. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Fantástico! Jesus viu Levi. Irmãos, isso me chama demais a atenção, porque Jesus tem essas tiradas. Ele está no meio de uma multidão, muitas pessoas por ali que foram atrás dele, mas ele se importa com alguém que está trabalhando, que está na coletoria, com Levi. Levi, um cobrador. Ai, meu Deus do céu. Mas ele olha para Levi, e quando ele olha para Levi, certamente sente no seu coração: aí está um dos meus discípulos, aí está daqueles que vão me seguir, vão fazer a vontade do Pai, vão transmitir a palavra. E Jesus então chama e diz para Levi: vem e segue-me. E Levi imediatamente levantou-se e começou a seguir ao nosso Senhor Jesus. Que maravilha! E é interessante que aí houve um convite, certamente houve um convite de Levi para que Jesus fosse à sua casa. Jesus, irmãos, era muito sociável. Jesus estava junto com o povo. Jesus vivia com o povo, conversava com o povo, comia com o povo, dormia com o povo. Jesus veio para eles, veio para salvá-los. Então Jesus estava sempre ao lado deles. E Levi certamente o convidou e eles foram para a casa de Levi. Diz a palavra no versículo de número 15, Marcos 2,15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo. Aleluia! Muitos, irmãos, uma festa onde pessoas simples, pessoas da vida, pessoas que precisavam tanto de aprender alguma coisa, de ouvir alguma coisa, estavam ali na casa de Levi, eram amigos de Levi e estavam ali comendo. Eles estavam ali com os seus discípulos, com os discípulos de Jesus, pois havia muitos que o seguiam. Eu vou ler outra vez o versículo 15. Durante uma refeição
na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, há muitos mestres, irmãos. Jesus não era mestre da lei, Jesus era mestre da vida. Jesus transmitia vida, ensinava vida. Ele dizia: minhas palavras são espírito e vida. Não eram palavras de lei, de conhecimento humano, de sabedoria. Não, irmãos. Não, o ensino de Jesus não era dele, era do Pai. Ele ensinava coisas que, como eu disse, edifica. Quando, então, ali estava os mestres da lei. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, uma religião muito pura, muito santa da época, viram comendo com os pecadores, ouviram comendo com os pecadores e publicanos. Então, perguntaram aos seus discípulos. Que falsidade, não é, irmãos? Você percebe isso? Percebe que as pessoas que querem ser falsas com você, às vezes não chega até você questionando. Vão aqueles que estão te seguindo, que estão te servindo. É como se você fosse o dono de uma empresa e a pessoa está contra você em alguma coisa, mas em vez de ir até você, vai falar com os empregados. Olha o que o patrão está fazendo, eu não acho que é certo ele fazer isso, eu não acho que é correto ele fazer isso, ele não está fazendo. Que coisa falsa, que coisa feia. É isso que esses fariseus, mestres da lei, fizeram. Foram até os discípulos. Por que não foram a Jesus? Foram até os discípulos e perguntaram aos discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Por que ele faz isso? É triste ver essa situação e eu imagino que Jesus se entristeceu. Realmente, irmãos, diz a palavra que Jesus ouviu isso. Jesus discerniu isso. Então Jesus falou o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Toda vez, meu irmão, que eu e você nos consideramos justos, nos consideramos puros, santos, nós não precisamos. Você não precisa de Deus, você não precisa de médico se você acha que tem toda a saúde, você não precisa de correr atrás disso, daquilo, mas você se acha, você se julga o bom. Então, é isso que Jesus disse: eu não vim para aqueles que se acham justos, para aqueles que se chamam doutores da lei, para aqueles que querem ensinar ao invés de aprender. Mas eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que são pecadores, para aqueles que, como aquela mulher, foi pega cometendo pecado, e ali humilhada, caída, diante dos seus acusadores, estava ela ali para ser apedrejada. Por quem, irmãos? Pelos seus acusadores. Mas eles chamam Jesus e dizem: olha, essa mulher foi pega, o Senhor não é mestre? Essa mulher foi pega no pecado, a lei manda apedrejá-la. Mas o mestre da vida diz o seguinte: é verdade, a lei manda. Então, quem estiver sem pecado entre vocês, seja o primeiro a atirar a pedra. Seja você que se julga bom, então condene. Mas foi tão lindo aquele episódio, que aquele que veio para salvar e não para acusar, aquele que veio para te dar vida e não morte, aquele que veio para libertar e não aprisionar, aquele que veio para alegrar e não trazer tristeza, aquele que veio trazer paz ao teu coração. Quando viu aquela mulher prostrada, sozinha ali, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, nem eu te acuso. Eu
Jesus teria o direito de acusá-la, de apedrejá-la, porque ele era o único ali que não tinha pecado. Mas ele não veio para acusar, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, e salvar não os justos, mas aqueles que se consideram pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a nossa opção, irmãos? A nossa opção é deixar as nossas coisas e seguir a Jesus. Assim como Jesus falou com Levi, Jesus fala comigo e com você. Segue-me, segue-me, deixe tantos pensamentos, deixe tantas ideias, deixe a sua forma de pensar, de agir, deixe seus sentimentos de lado e vem e segue-me, vem e segue-me. Ouça a voz do Senhor Jesus te dizendo hoje: segue-me. Ele chama você pelo nome e diz: segue-me. Você talvez esteja ocupado em seus afazeres, mas Ele está olhando para você, Ele te vê e Ele diz, Ele te chama para que você possa segui-lo. Atenda a voz daquele que clama, do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Convido você a fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Querido Pai Celestial, Tu és um Deus de tanto amor, e por causa do Teu amor e bondade é que eu estou aqui, Senhor. Por causa do Teu amor e bondade é que esta palavra chega ao lar, à vida de tantos irmãos e irmãs, de tantas pessoas que hoje se consideram pecadores, pobres, mas precisam tanto de Ti. Ouvem agora a Tua voz dizendo: segue-me. Senhor, abençoa. Senhor, visita a casa deles agora. Senhor, passa um tempo com eles, meu Pai. Que a Tua mão de poder esteja sobre eles, sobre a vida deste irmão, desta irmã. Eu te peço, meu Pai, peço que o Senhor traga salvação para esta casa. Em Teu santo nome eu oro, meu Deus. Em Teu santo nome, Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço. O Senhor é um Deus bom, não muda, não mudou e seguirá sendo bom. Em nome de Jesus, que Deus abençoe tua vida muito. Vamos seguir ao nosso Senhor Jesus, sem olhar para trás. Amém? Deus te abençoe.